Se você clicou nesse vídeo é porque gosta de jogos de PS2. E aqui nesse vídeo quero explorar com você alguns jogos que com o tempo ficaram esquecidos e outros que ficaram até desconhecidos e pouquíssimas pessoas tiveram a chance de jogar. Porque realmente nem na banquinha da feira eles estavam, de tão desconhecidos que são. Mas cara, eles merecem a sua atenção porque mesmo sendo pouco conhecidos ou lembrados, ainda são divertidos. Então de coração espero que você curta esses jogos esquecidos e desconhecidos do PS2. Então sem mais enrolação, bora começar! E vamos começar falando de um jogo de samurai cheio de ação. Tô falando do game Azumi, que foi lançado exclusivamente no Japão, o que já explica um pouco do motivo dele ter ficado tão desconhecido. Azumi é baseado em um mangá e no filme do mesmo nome. E aqui a gente segue a história de Azumi, uma jovem assassina treinada para eliminar ameaças no Japão feudal. E a missão dela é simples, mas totalmente perigosa. Ela deve eliminar generais e inimigos que representam um risco à paz no país. Partindo pro gameplay, Azumi basicamente é um hack and slash tradicional, com muitos combates rápidos, combos e vários inimigos e chefões que são os generais pra gente eliminar. Então o foco do game é aquela ação direta e sem enrolação. Porém, as falhas podem atrapalhar um pouco, como por exemplo a IA dos inimigos que são, cara, eles são muito fraquinhos e não traz nenhum desafio tão grande, porque eles ficam meio que parados enquanto a gente tá brigando com o outro na frente deles. E isso acaba sendo um pouco frustrante, mas de toda forma, e mesmo com esses problemas, ele é um jogo legal. É simples, mas ainda assim tem um gameplay dinâmico e bem interessante. A franquia de jogos The Sims é muito famosa e particularmente eu gosto bastante. Mas você chegou a conhecer a versão The Sims 2 Castaway? Esse aqui é uma verdadeira pérola e, meu amigo, joguei demais na infância junto com minha irmã. Cara, bons tempos. Esse jogo foi recomendação do Gabriel Santos. Valeu demais por lembrar dessa joia, meu irmão. Aliás, para o vídeo e me conta aí nos comentários se você já jogou algum The Sims e qual deles é o seu favorito. Me conta aí que eu tô curioso demais pra saber. Mas continuando, The Sims Castaway é um jogo completamente diferente dos jogos clássicos da franquia. Em vez de controlar uma vida comum em um bairro tranquilo, esse game nos desafia a sobreviver com seu sim em um ambiente selvagem. A premissa do jogo é bem direta. Depois de um naufrágio, logo nos primeiros minutos do game, você e o seu sim acabam presos em uma ilha deserta. E agora, ao invés de focar em construir mansões e socializar com os vizinhos, o foco tá na sobrevivência, mas claro, sem perder aqueles elementos clássicos de simulação da série. A gente precisa explorar a ilha coletando recursos como madeira, pedras e alimentos, coisas que vão ajudar a gente a sobreviver em todo o jogo. Além disso, tem toda uma parte de crafting onde a gente cria armas, utensílios, roupas e até abrigos. A progressão é baseada em você descobrir novas ilhas, resolver enigmas e encontrar outras pessoas que também naufragaram. Mas de modo geral, o gameplay é muito divertido. Claro, se você nunca jogou nenhum dos jogos de The Sims, pode ser que a lentidão que as coisas acontecem e a repetitividade não te agrade tanto. Mas por fim, The Sims Castaway de fato é um jogo totalmente diferente dos outros jogos da franquia e infelizmente muita gente nunca jogou, o que é muito triste, porque na minha humilde opinião esse é um dos melhores jogos da franquia no PS2, ele e o The Sims Pets. Ótimas lembranças com esses jogos, cara. Mas enfim, se você gosta de jogos de simulação e de The Sims, recomendo demais você conhecer e jogar o The Sims Castaway. E ainda falando em jogos de sobrevivência, o próximo jogo que ficou desconhecido pra muita gente foi Raw Danger, que foi recomendado pelo Ariel Hinkel. Desculpe se eu falei teu nome errado. Raw Danger é um segundo jogo da série Disaster Report. Até já trouxe ele aqui no canal, falei dele na parte 8 da série de jogos desconhecidos do PS2. Mas enfim, bora continuar. Em Raw Danger, a gente joga com vários personagens que tentam sobreviver em uma cidade sendo devastada por uma enchente catastrófica. E a gente, com recursos bem limitados, vamos tentar escapar de desmoronamentos, enchentes e tomar decisões que vão interferir diretamente no destino de cada personagem. Aqui o grande perigo é a própria natureza, e o jogo captura isso de forma única, dando a nós jogadores a sensação de urgência e tensão enquanto tenta encontrar um caminho seguro no meio das ruas alagadas e prédios desmoronando. E o jogo mistura muito bem elementos de exploração com momentos de ação furtiva. A gente precisa interagir com outros sobreviventes, usar objetos encontrados
encontrados pelo caminho para resolver puzzles e até usar itens que vão evitar que a gente morra de frio, como roupas secas e abrigos, já que o game tem um sistema de temperatura corporal. Se ficar com muito frio, nosso personagem começa a morrer. E um dos pontos altos de Raw Danger é como ele apresenta as escolhas morais. Você pode decidir se vai salvar uma pessoa ou deixar ela para trás para aumentar suas chances de sobrevivência. Essas decisões, cara, não são fáceis e adicionam um peso emocional ao gameplay, tornando a experiência mais profunda e bem imersiva. De modo geral, mesmo que graficamente não pareça, Raw Danger é um ótimo jogo de sobrevivência. Esse é um título muito desconhecido que vale muito a pena jogar. Continuando com nossos jogos desconhecidos, o meu parceiro XGamesX recomendou o game Gantz. Esse jogo é baseado em uma série de anime e mangá japonês. Ele foi lançado apenas no Japão, então não conta com outros idiomas, mas beleza. A história de Gantz gira em torno de Kei Kurono e Masaru Kato, dois jovens que, após serem mortos por um trem, se veem presos em uma sala misteriosa junto com outras pessoas que também morreram. Eles são forçados a participar de missões perigosas e violentas, caçando alienígenas sob as ordens de uma esfera preta chamada Gantz. No gameplay, Gantz é um beat up misturado com elementos de ação e aventura. Cada missão é enfrentando hordas de alienígenas estranhos com combates rápidos, usando desde espadas a armas futuristas. Agora, se tem uma coisa que me deu agonia nesse game foi a quantidade de diálogos. Principalmente no início do jogo, a ação só começa mesmo depois de quase 25 minutos de conversa. Então isso de certa forma deixa o jogo demorado. Cara, são 5 minutos de ação e 10 de diálogos, é basicamente isso. Pra quem curte a série até dá pra entender, porque quer conhecer mais sobre a história e tudo mais. Acredito que Gantz é um jogo para quem já conhece a série e outra, que entende de japonês. Mas por fim, as partes de ação são até legais, mas se não fosse tantos minutos de diálogos, seria, na minha humilde opinião, um jogo bem mais interessante. Eu aposto R$1 em barras de ouro que você não sabia que a Dora Aventureira tem jogos no PS2. Pois é, meus amigos, o Dego Bitten recomendou um dos jogos da Dora Aventureira. Vamos falar aqui do Dora the Explorer, Journey to the Purple Planet. Esse foi o primeiro jogo da Dora aqui no PS2. E como já é de se esperar, ele é voltado para o público infantil, trazendo aquela energia educativa e de incentivo à curiosidade igual ao desenho. O gameplay segue basicamente os jogos clássicos de aventura e plataforma. E no controle da Dora, a gente vai explorar muitos ambientes coloridos e vibrantes, coletar itens e gemas pelo caminho, resolver alguns puzzles simples e também jogar uma boa variedade de minigames. Como eu disse, tudo aqui é bem simples porque é voltado para o público infantil, então o jogo no geral segue um ritmo bem tranquilo, sem aqueles desafios complexos. Esse é o tipo de jogo para descontrair mesmo, é relaxar e até colocar o seu irmãozinho ou filho para jogar. Mas você já sabia que existiam jogos da Dora Aventureira no PS2? Me conta aí nos comentários, por favor, porque, cara, eu mesmo nem sonhava que existia. Agora vamos falar de um jogão de corrida que ficou desconhecido. Mas antes, se você curte jogos de PS2, meu amigo, não perde tempo e se inscreva aqui no canal, porque sempre tô trazendo vídeos sobre jogos desse console tão icônico. E se você já é um inscrito aqui do canal, conta com seu like aí embaixo, beleza? Mas vamos continuar falando do nosso próximo jogo desconhecido. Vamos falar agora do Toca Race Driver 2, um clássico jogão de corrida que foi muito subestimado e esquecido. Ele foi recomendado pelo meu amigo Cássio Keys. Muito obrigado pela participação, meu irmão. Toca Race Driver 2 é um simulador de corrida com uma pegada mais dinâmica e uma jogabilidade bem técnica, oferecendo uma física realista, mas sem ser punitiva como outros jogos, misturando um desafio mais técnico, mas claro, né, sem perder o principal, que é a diversão. Ele traz mais de 30 tipos de carros diferentes, incluindo modelos de turismo, monopostos, que são os modelos de carros da Fórmula 1, rally e até caminhões de corrida. Isso sem falar nas mais de 50 pistas espalhadas ao redor do mundo que são baseadas em locais reais, e sem falar ainda na variedade de modos de jogo, incluindo modo para 2 jogadores e um montão de campeonatos. Sem dúvidas, Toca Race Driver 2 é um jogão de corrida, mas recomendo você conhecer também o Toca Race Driver 3, que, meu amigo, é outro jogaço. E se você quiser saber mais sobre ele, falei dele no vídeo de melhores jogos de corrida do PS2. O link vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Por fim, os jogos Toca Racer Drive são incríveis, mas infelizmente muita gente deixou passar. Mas se você curte um bom simulador de corrida, recomendo demais dar uma chance a esses jogos.
partindo agora para um jogo de luta, vamos falar do Bleach, Blade Battlers 2. Esse foi recomendação do Felipe Matheus, tamo junto demais. Esse game é baseado no mangá e anime chamado Blade. Ele é um jogo de luta 3D frenético que permite que até 4 personagens se matem ao mesmo tempo. Olha, o caos é gigante nesse game, porque além de 4 personagens lutando, tudo é muito rápido, golpes, combos, efeitos na tela, cara, é uma loucura total. E o mais da hora é que dá pra jogar com 4 jogadores simultaneamente, mas o game conta com várias arenas baseadas no anime, também traz 36 personagens jogáveis, desde os protagonistas aos vilões da série, cada um com seus golpes especiais, combos e habilidades únicas. Agora, um dos pontos negativos dele é que ele tá todo em japonês, o que acaba dificultando pra gente entender os menus, mas em um jogo de luta, cara, a gente só quer descer a porrada nos adversários e mandar uns combos bravos, não é verdade? Então, acertando os menus pra iniciar as partidas, já era, meu amigo, é só se divertir e ser feliz. Porque é um jogo de luta bem da hora que, se não fosse lançado apenas no Japão, acredito que teria sido um grande sucesso. Mas outro jogo desconhecido que foi lançado apenas no Japão foi o game Cowboy Bebop, que foi recomendado pelo Carlos Lino, valeu demais. E esse é mais um jogo da lista baseado em um anime que é chamado Cowboy Bebop. A história se passa em um planeta chamado Canyon e gira em torno da tripulação Bebop, que é composta por Spike, Faye, Jet e o cachorrinho fofinho Corgi Eye. Eles estão investigando uma série de acontecimentos misteriosos envolvendo uma nova tecnologia e, claro, criminosos de peso. Agora falando do gameplay, ele é um game que mistura vários estilos, com alguns poucos momentos de exploração e puzzles simples para resolver, momentos de tiroteio, e aqui, cara, os controles não ajudam tanto, mas dá para relevar e de certa forma é divertido. E na maior parte do tempo, quer dizer, o jogo basicamente todo, ele foca em ser um beat 'em up, onde a gente desce o cacete em um monte de inimigos, mandando golpes e combos ou usando alguns itens como barras de ferro. Então, no geral, as missões mesclam de vários estilos de jogo, o que deixa o jogo um pouco dinâmico, porque o foco mesmo tá na porradaria. Por fim, se você conhece o anime e não sabia da existência desse jogo, recomendo conhecer. E se você não conhece o anime, mas quer jogar um beat up da hora e desconhecido, também recomendo conhecer esse game. E por falar em ação, meu amigo, o próximo jogo é frenético demais. Tô falando do jogo de navinha Gradius V, que foi recomendado pelo Francis Bastos, tamo junto. Gradius V é um shooter 2D que coloca a gente no espaço para lutar contra alienígenas que estão ameaçando a galáxia. No gameplay, ele é um jogo frenético, desafiador e altamente técnico. Esse é um jogo perfeito para quem gosta de testar reflexos, habilidades em um ambiente de ação intensa e principalmente de coisas grandes, quer dizer, digo, de atirar em coisas grandes. E tô falando sério, tá? Além dos inimigos simples que a gente mata com um simples tirinho, cada fase aqui tem pelo menos um chefão enorme que ocupa a tela todinha. E esses chefões são difíceis demais de eliminar. Na verdade, cada fase aqui é um desafio grande. Mas outra coisa massa nesse jogo, e eu nem ia comentar sobre isso, mas cara, os gráficos desse game são muito bonitos. Mesmo que seja um jogo simples, entre muitas aspas, os inimigos, as animações, os efeitos dos sprites, as explosões, cara, tudo é muito chamativo, bonito e satisfatório. Os gráficos são bons demais. Na verdade, o jogo no geral é bom demais. Meu amigo, se você curte jogos de navinha, daqueles clássicos, precisa conhecer o Gradius V. E ainda falando de muita ação, vamos falar agora de um dos jogos esquecidos do Hulk. Deixa o like e se inscreve no canal. O game The Incredible Hulk Ultimate Destruction. Ele foi recomendado pelo Bruno Ferreira. Muito obrigado por lembrar dessa joia esquecida. Esse jogo é maravilhoso demais, meus amigos. E me conta aí embaixo se você lembra desse game. No game, como é de se esperar, a gente tá no controle do Hulk. Ele tá fugindo das forças militares enquanto tá tentando derrotar o vilão abominável. Eu não vou nem enrolar tanto na história, porque o que importa mesmo aqui é o gameplay. E esse jogo entrega tudo que um jogo do Hulk precisa ter. Pura destruição e caos, apenas. O grande foco aqui é a liberdade. Ele é basicamente um mini mundo aberto e a gente pode atravessar a cidade pulando de prédio em prédio, escalando construções e, claro, destruindo tudo e todos que vê pela frente. Porque além da gente poder lutar contra os inimigos bravos e até criaturinhas que são os humaninhos, a gente pode pegar carros e usar como luvas ou escudos, destruir helicópteros com um simples salto e até mesmo jogar tanques de guerra como se fossem brinquedos. Cara, falando de novo, esse
esse jogo é maravilhoso e satisfatório demais, tá maluco? Sem dúvida alguma, esse é o melhor jogo do Hulk já feito e um dos melhores jogos de super-heróis que tem no PS2. Até cheguei a falar dele no vídeo de melhores jogos de super-heróis. Caso queira assistir, o link tá no primeiro comentário fixado. Por fim, esse jogo do Hulk é muito bom, dá pra passar horas simplesmente explorando o mapa e quebrando tudo, sem nem precisar fazer as missões principais, é só jogar pela diversão e pelo caos. Então se você esqueceu ou nunca conheceu esse jogo, sem dúvida alguma deveria ir atrás e jogar essa joia esquecida do PS2. Mas ei, vem cá. Se você é novo aqui no canal e curte jogos de PS2, recomendo você conhecer essa playlist aqui onde eu falo só de jogos desconhecidos do PS2. Meu irmão, tem muito jogo bom e desconhecido que rende muitas horas de gameplay e diversão, então não deixa de clicar nessa playlist. E não esquece de comentar o que você achou sobre esses jogos que eu falei nesse vídeo, isso é muito importante. Muito obrigado pela companhia, eu conto com o seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.